Qual é a real diferença entre ser chamado e ser escolhido? Esse é um dos temas mais profundos e, ao mesmo tempo, mais intrigantes da Bíblia. Hoje vamos mergulhar fundo nessa questão e descobrir o que significa ser chamado por Deus e o que significa ser escolhido. O que significa ser chamado? Vamos começar entendendo o que a Bíblia quer dizer com ser chamado. Quando Jesus fala sobre isso em Mateus 22:14, aquele famoso versículo, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele está falando sobre um convite que Deus faz a todas as pessoas. A palavra chamado, no original grego, é kletos, que significa literalmente ser convidado. E esse chamado acontece de duas formas principais. Primeiro, existe o que chamamos de chamado geral. Esse é o convite que Deus faz a todas as pessoas por meio do Evangelho. É aquele chamado que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. É uma mensagem universal, um convite para todos, independentemente de raça, cor, classe social ou qualquer outra coisa. Mas tem um problema aqui. Nem todo mundo responde a esse convite, certo? A gente vê isso todos os dias. Muitos ouvem sobre o Evangelho, mas rejeitam. E é aí que entra o segundo tipo de chamado. Segundo, o chamado eficaz. Esse é o chamado que vai além de um simples convite. É quando o Espírito Santo toca o coração da pessoa de uma forma tão poderosa que ela não consegue mais resistir. Ela é transformada por dentro e decide entregar sua vida a Cristo. O apóstolo Paulo explica isso muito bem em Romanos 8:20 e 30, quando ele diz: aos que Deus predestinou, Ele também chamou, e aos que chamou, Ele também justificou, e aos que justificou, Ele também glorificou. Então, resumindo essa primeira parte, o chamado geral é para todos. O chamado eficaz é aquele que transforma e traz a pessoa para Deus de forma definitiva. Parte 2. O que significa ser escolhido? Agora vamos falar sobre o que significa ser escolhido. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. A palavra escolhido, no original grego, é eklektos, que significa separado, selecionado. Ou seja, ser escolhido por Deus é mais do que apenas responder a um convite. É ser separado para um propósito específico. Mas aqui vai uma questão importante. Quando Deus escolhe alguém, Ele faz isso por causa de algum mérito? Porque a pessoa é melhor que as outras? Não. Deus escolhe por causa da sua graça. É um ato soberano dele. Paulo deixa isso bem claro em Efésios 1:4-5, quando diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, Deus já tinha um plano para cada um dos seus escolhidos antes mesmo de nós nascermos. Agora, para ficar ainda mais claro, vamos usar uma parábola que Jesus contou em Mateus 22:1-14, a famosa parábola do banquete de casamento. Nessa parábola, um rei prepara um grande banquete para o casamento do seu filho. Ele envia convites para várias pessoas importantes, mas surpreendentemente elas recusam o convite. O rei, então, decide estender o convite para qualquer um que estiver pelas ruas, ricos, pobres, justos e injustos. No final, o salão fica cheio. Mas aí acontece algo curioso. O rei percebe que há um homem no banquete que não está usando a vestimenta de casamento. Ele é expulso do banquete e Jesus termina a parábola dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o que isso significa? A vestimenta de casamento representa a justiça de Cristo. Ser chamado não é suficiente. É preciso estar vestido com a justiça que vem pela fé em Jesus. Isso mostra que ser escolhido é aceitar o convite de Deus e viver de acordo com o propósito que Ele tem para a sua vida. Parte 3. Implicações práticas. E agora o que fazer?
Agora que você entendeu a diferença entre ser chamado e ser escolhido, a pergunta que fica é: o que isso significa para a nossa vida prática? Primeira, se você está ouvindo esta mensagem, saiba que você foi chamado por Deus. Esse é o convite que Ele faz a todos nós. A questão é: como você vai responder a esse convite? Segunda, ser escolhido não depende dos seus méritos. Não é porque você é bom o suficiente, inteligente o suficiente ou religioso o suficiente. É por causa da graça de Deus. Isso deve gerar em nós um profundo senso de gratidão e humildade. Terceira, entenda que ser escolhido também traz uma responsabilidade. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. E por que fomos escolhidos? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ser chamado é o ponto de partida. Ser escolhido é a missão. E a pergunta que fica é: você está vivendo como alguém que foi escolhido por Deus? Está cumprindo o propósito que Ele tem para a sua vida? Em resumo, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é o convite. A escolha é a separação para um propósito. Responder ao chamado é um ato de fé. Ser escolhido é um ato da graça de Deus. Se você sente que Deus está te chamando hoje, não endureça o seu coração. Responda a esse chamado. E lembre-se, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, porque estamos a preparar mais conteúdos como este. Até a próxima e que Deus te abençoe.